José Fortunati, em nome da Fundação da Ordem Social, estamos apresentando o curso livre de Gestão Pública, Compreendendo a Máquina Pública. Vamos tratar hoje do Poder Legislativo, lembrando sempre que o Estado Democrático de Direito é dividido, segundo Montesquieu, em três poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, em igualdade de condições, com autonomia e com independência. Pois bem, neste módulo vamos tratar sobre o Poder Legislativo, que tem duas funções essenciais. A primeira delas é elaborar e aprovar as leis, segunda é fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Legislativo nas três esferas se divide da seguinte forma: na União, Congresso Nacional, deputados federais e senadores; nos estados, Assembleia Legislativa, e no Distrito Federal, deputados distritais; e nos municípios, as câmaras de vereadores com os vereadores. Vamos primeiro falar um pouco sobre o processo eleitoral, como são eleitos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Senadores, começando por essa representação tão importante. Para ser eleito, o candidato deve ter 35 anos. O mandato de senador ele é muito atípico, ele é de 8 anos. Ele é eleito pelo voto majoritário, ou seja, por um único turno. Os partidos apresentam candidatos, os vários candidatos são eleitos em todo o território daquele estado respectivo e apenas um ou dois, dependendo exatamente da ordem, acaba sendo eleito. Pode reeleição, reeleição indefinida, reeleição permanente, e nós temos 3 senadores por estado, independente do tamanho do estado. São Paulo, que é o maior estado, Roraima, que é o menor estado, todos os estados têm 3 representantes no Senado Federal. Ao total, são 81 senadores. Deputados federais. Os deputados federais, para serem eleitos, devem ter pelo menos 21 anos. Eles são eleitos por um mandato de 4 anos, tendo reeleição sem limites, ou seja, indefinida, com o chamado voto proporcional. O que é? O voto proporcional, até o momento, é aquele voto em que os partidos apresentam uma lista de candidatos a deputado federal. Quando somarem um determinado número de votos, do chamado quociente eleitoral, o mais votado assume a cadeira. Nós temos um número mínimo, percebido pela Constituição, de 8 deputados federais, que no caso é o estado do Acre, e um máximo de 70 deputados federais, no caso de São Paulo. Ao todo são 513 deputados federais, que representam os 26 estados, mais o Distrito Federal. Os deputados estaduais e distritais representam o Poder Legislativo nos seus estados e no Distrito Federal. Para poder concorrer a um cargo de deputado federal distrital, o cidadão deve ter no mínimo 21 anos. O mandato também é de 4 anos, com reeleição sem limites. O voto é proporcional, conforme expliquei, da mesma forma que o deputado federal. O número mínimo de deputados estaduais existentes são 24, lá no estado do Acre, e o máximo de 94 no estado de São Paulo. Esta dinâmica está devidamente prevista na Constituição Federal. Hoje nós temos 1.059 deputados estaduais, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal. Vereadores, que são os representantes do Poder Legislativo nas câmaras de vereadores nos municípios. Para ser vereador, o cidadão tem que ter no mínimo 18 anos, o mandato também é de 4 anos, com reeleição sem limites. O voto também é proporcional e o número de vereadores existente varia muito, de acordo com o tamanho da cidade. Existe uma lei complementar que definiu exatamente isso: 9 vereadores para a cidade com até 15 mil habitantes. 15 mil habitantes corresponde a 60% de todas as cidades do país, e o máximo de 55 vereadores para cidades com mais de 6 milhões, como é o caso da cidade de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre os subsídios, os vencimentos que os nossos parlamentares recebem. É importante essa informação para que a gente tenha uma ideia do quanto custa isso para a democracia. Senadores e deputados federais têm hoje um vencimento em julho de 2021 de R$ 33.763. Os deputados estaduais podem receber no máximo 75% do vencimento dos deputados federais. E os vereadores têm uma tabela dada por uma lei complementar que diz o seguinte:
Cidades com até 10 mil habitantes, os vereadores podem, no máximo, receber 20% dos vencimentos dos deputados estaduais. Em cidades com mais de 500 mil habitantes, este montante pode chegar a 75% dos deputados estaduais. Ou seja, uma tabela com um discernimento maior do número de habitantes, que é só para você ter uma ideia, estudando esses dois exemplos. Processo legislativo. O que é o processo legislativo? São os procedimentos para a elaboração e aprovação das leis. É aquilo que os parlamentares fazem no dia a dia para exatamente poder consolidar as leis que serão aplicadas no país, no âmbito municipal, estadual e federal. Vamos falar sobre cada uma das instâncias. No Congresso Nacional, quais são os procedimentos legislativos ao que levam isso? Primeiro, aprovação da lei maior, Constituição Federal. Os deputados podem emendar a Constituição, podem discutir uma nova Constituição, passando naturalmente na Câmara e no Senado em 2 turnos, sacramentando sem que o presidente da República tenha o poder de veto sobre isso. Leis complementares é uma legislação que complementa a Constituição. Quando a Constituição prevê uma determinada política pública, não entrando em maiores detalhes, é a lei complementar que alicerça o que está na Constituição Federal, dando condições para que a lei possa ser aplicada. Leis ordinárias são as leis comuns que são aprovadas no cotidiano. Quem pode propor leis? Primeiro, o presidente da República tem todo o poder para propor ao Congresso Nacional legislações que serão aprovadas pelo Congresso e sancionada ou vetada por ele próprio. Os deputados federais e senadores, tanto numa casa quanto na outra, têm o poder de iniciativa. Os tribunais federais, em matérias que lhe digam respeito, Procurador-Geral da República e também a chamada iniciativa popular, que está prevista lá na Constituição Federal, através da Lei 9.709 de 98, que permite que a população organizada possa apresentar projetos de lei para apreciação do Congresso Nacional, mas seguindo algumas normas. Como exemplo, leis federais obrigatoriamente devem ter 1% do eleitorado em pelo menos 5 estados, o que significa 0,3% do total dos eleitores em cada estado. E tem que ter no somatório geral aproximadamente 1,5 milhão de assinaturas. As leis estaduais, na Constituição de cada estado também pode ser modulada, pode ser apresentada emenda à Constituição, desde que se tenha 1% do eleitorado estadual. E nas leis municipais, temos que ter pelo menos 5% do eleitorado para que aconteça a tramitação na Câmara de Vereadores. A tramitação e votação no Congresso Nacional se dá da seguinte forma. Importante que a gente entenda esse processo legislativo na Casa Legislativa em Brasília. Emendas constitucionais. Então, a pergunta que vem, dá para apresentar qualquer emenda à Constituição Federal para que ela possa ser modificada? Não. Existem as chamadas cláusulas pétreas, que constam do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Este artigo ele não permite qualquer modificação. O que diz o artigo? Nós não podemos mudar a federação, nós não podemos mudar o voto direto, secreto e universal, nós não podemos propor qualquer coisa que não preveja a separação dos poderes, nós não podemos tocar nos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, são cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. Todas as demais questões, em princípio, podem ser modificadas por iniciativa parlamentar. Quem pode apresentar as PECs, as propostas de emendas constitucionais, ou seja, quem pode propor a modificação da Constituição? Primeiro, o presidente da República, naturalmente. Segundo, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Ou 50% das assembleias legislativas, o que significa 14 casas estaduais apresentando a proposta.
A tramitação da PEC, como uma proposta de emenda constitucional tramita no Congresso? Bom, ela começa sempre na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, onde durante 5 sessões a comissão não entra no mérito da matéria, mas analisa a chamada admissibilidade, ou seja, se ela é admissível ou não, se ela tem juridicidade ou não, se ela pode realmente se confrontar com alguma cláusula pétrea e se ela diz respeito à mudança da Constituição. Depois de passar pela CCJ, ela vai para uma comissão especial, que aí sim vai analisar o mérito durante 40 sessões. Nessas 40 sessões, a comissão vai se posicionar sobre o mérito da matéria, se concorda ou não concorda, apresentando inclusive mudanças. Vai para o plenário da Câmara, onde ela é votada em 2 turnos. Primeiro, 3/5 dos deputados em primeiro e segundo turno, que significam 308 deputados votando favoravelmente a emenda constitucional no primeiro turno, depois mais 308 no segundo turno. Aprovado pelo plenário da Câmara, a matéria vai para o Senado. O Senado tem um procedimento um pouco diferenciado. A matéria vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que aí analisa a admissibilidade e também o mérito. Analisando a admissibilidade e o mérito, a emenda vai direta ao plenário. No plenário nós temos também votação em 2 turnos, sendo aprovada por 49 senadores, ou seja, 3/5 do Senado. Em 2 turnos ela vai para promulgação conjunta do Congresso Nacional, ou seja, ela não depende, volto a lembrar, de qualquer veto ou sanção do presidente. É o próprio Congresso que decide, delibera e, naturalmente, define a sua inserção na Constituição Federal. Leis ordinárias. As leis ordinárias dependem de maioria simples nas 2 casas, uma votação na Câmara e uma votação no Senado, e vai para a sanção ou veto presidencial. As leis complementares, que são aquelas que complementam a Constituição, elas dependem de um quórum um pouco mais robusto, que é a chamada maioria absoluta, que também prevê que pelo menos 257 deputados e 41 senadores se manifestem favoravelmente à lei. A tramitação se dá em pelo menos 3 comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, e em 2 comissões que tenham a ver exatamente com a matéria que está sendo analisada. O PL aprovado, o projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Entre o momento em que o presidente da República recebe o projeto de lei até a sua sanção ou veto, ele tem 15 dias para se manifestar. Se ele não se manifestar, o projeto de lei volta para o Congresso Nacional, onde este projeto de lei acaba sendo promulgado pelo próprio Congresso. Se o presidente da República derrubar o veto volta para o Congresso Nacional e numa sessão conjunta entre Câmara e Senado, nós teremos análise do veto, mas cada casa vota separadamente. Para derrubar o veto, são necessários 257 votos de deputados estaduais, deputados federais, e 41 votos de senadores. Com isso, nós temos a derrubada do veto. Caso, tanto numa casa ou como na outra, este número de votos não for obtido, como exemplo, se nós obtivermos 256 votos na Câmara e não 257, o veto está aceito. Outra medida legislativa importante são as chamadas medidas provisórias. Só pode apresentar medida provisória o presidente da República, teoricamente sobre matérias urgentes e relevantes, que digam respeito a coisas que não podem esperar. Nós sabemos que, infelizmente, na República, isto nem sempre acontece. Muitas das medidas provisórias que são encaminhadas pelo Poder Executivo, e não é deste ou daquele presidente, não tem essa relevância, essa urgência prevista na Constituição. E com um detalhe importante, no momento em que o presidente da República edita a medida provisória, ela passa a ter vigência imediata. Ou seja, o presidente edita hoje, a partir de amanhã, o que consta na medida provisória já passa a ter vigência imediata no nosso cotidiano.
O Congresso Nacional tem 60 dias para analisar, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, essa medida provisória tramita pelo menos 120 dias para que o Congresso Nacional realmente delibere sobre ela. O Congresso Nacional, ao receber a medida provisória, forma uma comissão mista, formada por deputados federais e senadores, e tem 45 dias para deliberar. Caso não delibere, a medida provisória começa a trancar a pauta, ou seja, nenhuma outra matéria pode ser votada enquanto a medida provisória não for votada. Como é que se aprova uma medida provisória? Por maioria simples, ou seja, tendo quórum, o que tiver maioria, uma maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado, a medida provisória é aprovada. Depois de aprovada, vai para sanção do presidente da República. Não sendo aprovado ou pela Câmara ou pelo Senado, ela é automaticamente arquivada. A medida provisória é arquivada e todos os efeitos que ela produziu durante a sua vigência acabam sendo anulados. Na verdade, é importante lembrar também que se uma medida provisória for rejeitada pelo Congresso e naturalmente arquivada, o presidente da República não pode editar uma nova medida provisória com igual teor no mesmo ano legislativo. O que isso significa? Se em 2021 o presidente da República apresentou uma medida provisória mudando o nome do país, estou falando em tese, obviamente não pode isso, e ela for rejeitada, ele não pode voltar em 2021 e apresentar a mesma proposta através da medida provisória. Com isso, analisamos o papel do Poder Legislativo nas três esferas: Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado, mostrando claramente como eles funcionam, seu papel, seu poder. Espero ter contribuído para a sua reflexão. Aguardo vocês no próximo módulo.